Lisboa, capital e maior cidade de Portugal. Com uma população estimada de 548.703 habitantes em 2022, sendo a capital mais ocidental da Europa continental. Situa-se na Península Ibérica, na margem norte do Rio Tejo. É a segunda capital mais antiga do continente, possuindo alto valor histórico, cultural e econômico. Porém, sua inevitável crise imobiliária e sua estagnação econômica preocupam aqueles que lá vivem, e aqueles que veem na cidade uma chance de oportunidades e recomeços. Após a conquista de Cartago, os romanos iniciaram a conquista da Península Ibérica. À medida que foram adentrando nos territórios peninsulares, instituíram a sua legislação, forma de vida e estrutura social, assim dominando e influenciando a Península Ibérica, levando consigo importantes inovações para a região, como o uso da moeda para trocas comerciais e pelo fabrico de garum, alimento de luxo feito de pasta de peixe, conservado em ânforas e exportado para Roma e todo o Império. Após a queda romana, assim como o resto do país, Lisboa foi tomada pelos visigodos até o ano de 711, quando, aproveitando-se de uma guerra civil, os povos muçulmanos mouros invadem toda a península, ocupando a região até o período da Reconquista, onde em 1147, Dom Afonso Henriques, junto aos cruzados, libertam a cidade, fundando ali um importante centro comercial e portuário durante toda a Idade Média. Também foi de importância ímpar no período das grandes navegações, pois além de um excelente porto natural, era naquela altura uma das cidades mais importantes do globo, sendo sede de várias explorações oceânicas responsáveis pela descoberta do Novo Mundo. Lisboa foi quase que totalmente destruída no dia 1º de novembro de 1755 por um terrível terremoto. Foi reconstruída segundo os planos traçados pelo Marquês de Pombal, ministro da Guerra e Negócios Estrangeiros. Nos primeiros anos do século XIX, Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte, obrigando o rei Dom João VI a deslocar-se temporariamente para o Brasil. Lisboa rendeu-se, portanto, sem enfrentar as tropas francesas. Após um conturbado início de século XX envolvendo a queda da monarquia e a Primeira Grande Guerra, o então ministro das Finanças Antônio Salazar, apoiado pelos militares, instaura o Estado Novo, um regime fortemente influenciado pelo fascismo italiano de Mussolini, e que governaria o país por 4 décadas, sendo derrubado pela Revolução dos Cravos de 1974. Diferente de outras grandes cidades, os limites de Lisboa encontram-se bem delimitados dentro do perímetro histórico, sendo a mais populosa do país, seguida pela cidade do Porto. A cidade também fica às margens direitas do Rio Tejo e está debruçada em enormes colinas. Possui uma localização geográfica privilegiada, estando a menos de 2 horas dos destinos mais impactantes do país e da Europa. Berço de uma enorme diversidade cultural, haja visto as ondas de imigração constantes desde a conquista moura e, principalmente após o período de descolonização portuguesa na África. Lisboa tem bairros que são verdadeiros cartões postais, cada um com sua própria história e atmosfera, como Alfama, ocupada pelos árabes no século VIII, e onde está localizada a sede Lisboa, a igreja mais antiga da cidade. E o bairro Alto, onde os visitantes perambulam pelas íngremes ruas de paralelepípedos da boêmia localidade para tomar o elevador da Bica, visitar a exuberante igreja de São Roque e aproveitar as vistas do miradouro de São Pedro de Alcântara. Áreas suburbanas também desempenham um papel importante, como os distritos de Belém, que é majoritariamente um bairro turístico e residencial, e a ampla região de Cascais, grande polo do setor terciário e de lindas belezas naturais. Dona de uma cultura rica, possui monumentos históricos e uma ampla rede hoteleira. Também é recheada de pontos turísticos como Torre de Belém, construída na Era de Ouro de Portugal, na época das grandes navegações. O objetivo era proteger a cidade dos invasores. Ela está localizada às margens do Rio Tejo, onde se forma um lindo cenário para tirar muitas fotos. Castelo de São Jorge é uma das construções mais antigas, feito com o propósito de proteger a cidade dos romanos. Carrega histórias de mais de 8 séculos de guerra. Praça do Comércio está situada onde era o antigo Palácio Real,
que foi destruído pelo grande terremoto de 1755. Durante muito tempo foi a grande porta de Lisboa para o comércio marítimo. Um ponto marcante da cidade, onde também se passam os famosos bondinhos na rua. O Mosteiro dos Jerônimos fica na Praça do Império e é um dos mosteiros mais belos e visitados da Europa. Criado em 1496 pelo rei Dom Manuel I, demorou mais de 90 anos para ficar pronto e após inaugurado, tornou-se um dos maiores do país. O mosteiro recebeu o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ele foi eleito em 2007 como uma das 7 maravilhas de Portugal. Se tem uma coisa que é forte e amarga em Lisboa, é a grande cultura do café. Há inclusive diversos nomes diferenciados para ele, como Pingado e Garoto. A cidade é repleta das mais diferenciadas cafeterias, que se tornaram um dos pontos turísticos mais queridinhos dos visitantes. São dos mais sofisticados aos mais populares, mas sempre com opções para todo tipo de procura. Um dos mais famosos de Lisboa é o Café à Brasileira, fundado em 1905, em um dos bairros mais movimentados da cidade. Também é repleta de natureza e parques como, por exemplo, Jardim Botânico de Lisboa. Tem mais de 140 anos de história e passou por obras estruturais entre 2016 e 2018, que recuperaram o pavimento de todos os caminhos e os gradeamentos que revelam pontos de observação das coleções botânicas. O Parque Eduardo VII é o maior parque dentro do centro urbano de Lisboa e tem uma enorme área de lazer para você usufruir. Ele conta com um corredor verde que começa na Praça Marquês de Pombal e se estende até o Jardim Amélia Rodrigues. Um lugar que conta com um lago, bar e muita área verde para você aproveitar para relaxar. Sem falar no seu miradouro, onde é possível ver uma grande parte da cidade, a Avenida Liberdade e o Rio Tejo ao fundo. A região de Lisboa é a mais rica de Portugal, com 26.588 de PIB per capita, ou seja, o rendimento mensal de um cidadão lisbonense é de aproximadamente 2.215 euros, sendo responsável por 45% do PIB do país. Nela encontram-se instaladas grandes multinacionais como Nestlé, P&G, Pfizer e Big Techs como HP, Oracle e Intel. Antes da crise da dívida pública da zona euro estourar e um plano de resgate financeiro ser implementado pela União Europeia e pelo FMI na década de 2010, a cidade de Lisboa estava prestes a receber muitos investimentos financiados pelo Estado, incluindo a construção de um novo aeroporto, uma nova ponte, uma expansão de 30 quilômetros do sistema do metropolitano da cidade, a construção de um hospital central, a criação de 2 linhas de TGV para conectar a capital portuguesa a Madrid, Porto, Vigo, e ao resto da Europa, a restauração da parte histórica da cidade, a criação de um grande número de ciclovias, além da modernização e reforma de várias instalações. Portugal enfrenta atualmente uma grave crise imobiliária, causada em parte pelo aumento do investimento estrangeiro em propriedades e pela falta de novas habitações a preços acessíveis. Com alta de quase 30% em 5 anos, imóvel residencial em Lisboa custa mais do que em Madrid, Milão e Berlim. O custo das residências em Lisboa subiu 5,8% em novembro de 2023, para um recorde de 5.426 euros, cerca de $6.000 por metro quadrado, de acordo com dados da Idealista. Esse foi o segundo maior aumento na Europa, depois de Atenas, o mercado imobiliário mais aquecido entre as principais cidades europeias monitoradas pela Bloomberg. O governo português começou a mudar de rumo, encerrou o programa de Golden Visa do país e aprovou um plano para reduzir incentivos fiscais para novos residentes. Mas com seu clima ensolarado e preços que ainda são cerca da metade dos de Paris e Zurique, os esforços para conter a demanda têm pouco impacto. Na época, o governo havia eliminado os controles de aluguel e introduzido o chamado visto dourado, Golden Visa, um caminho para a residência em troca de um investimento de 500 mil euros em propriedade juntamente com incentivos fiscais para atrair novos residentes. Para muitas famílias portuguesas cujos salários estão entre os mais baixos da Europa Ocidental, o sonho de comprar uma casa foi substituído por aluguéis caros e de baixa qualidade em subúrbios distantes.
Possuindo uma rica história e uma base cultural sólida, Lisboa enxerga em seu horizonte muita incerteza e desafios. A imigração desordenada tem atraído muitas pessoas de baixa escolaridade e que pouco podem contribuir para o seu crescimento, enquanto pessoas altamente qualificadas preferem ir para destinos com salários maiores e custos de vida parecidos, como Espanha e Lituânia. A formação de guetos tem se alastrado, muitos deles formados por imigrantes vindos de países pobres da Ásia como Paquistão, Índia e Bangladesh. Brasileiros e outras nacionalidades faladoras da língua portuguesa geralmente se assimilam mais facilmente, conseguindo, na maioria das vezes, empregos menos remunerados, porém com algumas oportunidades de crescimento e, raramente, salários parecidos com os nativos. Porém, cabe salientar que o envelhecimento da sociedade portuguesa faz com que a economia do país dependa de estrangeiros. O censo de 2021, o último publicado, mostra que quase um quarto da população tem 65 anos ou mais. A população portuguesa é a que está envelhecendo a um ritmo mais acelerado no conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia, segundo o Eurostat. Em 2022, metade da população portuguesa tinha mais do que 46,8 anos de idade, a segunda idade mediana mais elevada no conjunto dos países analisados. Porém, nem todas as notícias são ruins. A cidade apresenta atualmente crescimento nas receitas referentes ao turismo na casa dos 2 dígitos e também foi a primeira capital na Europa a assinar o novo Pacto de Autarcas para Mudanças Climáticas e Energia em 2016 e com uma visão clara da mobilidade urbana sustentável, vem tomando medidas para restringir o uso de carros e priorizar o ciclismo, o transporte público e a caminhada, trilhando o caminho de se tornar uma das cidades mais sustentáveis da Europa. Repassados pontos importantes como sua história, um pouco sobre a geografia do local, pontos turísticos, economia e tendências futuras. Incentivamos cada espectador a explorar pessoalmente essa linda cidade, que mesmo com alguns problemas socioeconômicos, como a maior parte das grandes capitais globais, aposta na sustentabilidade e no turismo para a geração de empregos e aumento de renda de seus trabalhadores. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e divulgue para seus amigos. Até mais!